Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, porque esse evento que visa promover aí o diálogo e o debate sobre temas relacionados à internet só acontece porque vocês estão interessados, porque tem gente presente, disposta a debater os assuntos, a participar, a se envolver, né, nessas discussões. Gostaria também de agradecer a todos da mesa, o Winston, do CETIC, a Rosa Lamana, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de São Paulo, a Neide, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o Rodrigo Nege, da SaferNet, que foi quem propôs esse workshop com esse tema tão relevante, a Gabriela, do Unicef, Viviane, do Google, e o Ellison, que é o nosso relator hoje aqui, né, que vai ajudar aí para que esse evento, depois a gente possa divulgar aí o que aconteceu, né, qual foi a relatoria. Além de dar as boas-vindas a vocês, vou passar alguns informes para que a gente já caminhe para o debate, porque, efetivamente, o tempo é curto, passa rápido. Esse espaço aqui é um espaço de diálogo, então a participação de vocês que estão aí é extremamente importante. Todo mundo que está aqui na mesa vai falar por um tempo curto para que a gente possa depois efetivamente ouvir vocês. Então a gente está contando aí com a cooperação de vocês, tá? Esse evento está sendo transmitido online. As pessoas que estiverem assistindo a gente pela internet, que quiser fazer, né, alguma pergunta ou algum comentário ou participar, tem que usar a hashtag FórumBR. E também esse workshop está sendo gravado e será disponibilizado no site em forumdainternet.cgi.br. Então, quem quiser assistir depois também vai dar, tá? Então, assim, já caminhando para que a gente inicie os comentários aí sobre o tema de hoje, o tema que está sendo proposto aqui para que a gente possa refletir sobre ele é justamente sobre os desafios na implementação de políticas públicas de promoção no uso seguro e responsável da internet na educação básica, que vai da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, nosso objetivo aqui hoje é refletir sobre as ações já implementadas, as ações que podem ser implementadas com base aí no que diz e fundamentado aí no que diz o artigo 26 do Marco Civil, que justamente nos traz a questão da capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet. Então, já para começar, né, a exposição e a reflexão sobre o tema, eu vou pedir para que o Winston nos passe aí, né? O Winston, ele trabalha no CETIC. Queria que você primeiro explicasse para a gente o que é o CETIC, para quem eventualmente não conheça. E já fazendo uma provocação, eu gostaria que você, primeiro, nos falasse se nós temos efetivamente indicadores que nos ajudam a monitorar a implementação de ações sobre o uso seguro e responsável da internet. E uma curiosidade, se efetivamente os educadores conhecem o Marco Civil. Será que você pode nos responder isso, Winston? Ótimas perguntas, Kelly. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu trouxe uma apresentação que vai fazer Para responder essa pergunta, eu vou lançar mão de dados de 3 pesquisas do CETIC, a TIC Domicílios, a TIC Kids Online e a TIC Educação. Bom, mas antes explicando, né, de onde estou falando. O CETIC é um departamento do NIC, responsável pela produção de indicadores, estatísticas, estudos a respeito da internet, em diversos contextos. Eu coordeno a TIC Domicílios. Quem estava aqui no dia 0 na Câmara de Inclusão me viu falar um pouco dos principais resultados da TIC Domicílios, mas hoje aqui o foco é em educação, então eu vou citar alguns indicadores da TIC Educação, para entender um pouco sobre como está o acesso à internet, a infraestrutura de acesso à internet nas escolas, mas também o uso que os professores estão fazendo dessas tecnologias, né? Mas o tempo é muito curto, então eu vou fazer um apanhado geral, um bom resumo, até porque eu quero ouvir o que os colegas da mesa vão falar com essas provocações que eu vou colocar aqui. E aí, se alguém tiver interesse ou quiser conhecer mais dos dados da pesquisa, me procura depois, eu vou estar durante todo o dia no evento, tá bom? Então, para começar, a minha fala está estruturada em três eixos. Tá? O primeiro, eu vou falar um pouco de dados de contexto.
Então, tanto o contexto do acesso à internet nos domicílios quanto nas escolas. Esse dado é um dado da TIC Domicílios, que mostra que pouco mais da metade dos domicílios brasileiros tem acesso à internet, e esse acesso é bastante desigual, tanto em termos de classe socioeconômica. Então, vocês vejam que entre as classes A e B, a proporção de domicílios conectados é bem mais alta do que domicílios de classe C, por exemplo, que é de 60%, e de classe D e E, que é da ordem de 1/4 dos domicílios conectados. Além disso, existe uma questão bastante relevante de desigualdade no acesso entre áreas urbanas e rurais. Então, na área urbana, o acesso à internet já está próximo de 60%, na área rural também é da ordem de 1/4. Tudo isso para dizer o quê? Então, a internet não chega a boa parte dos domicílios, em especial os de baixa renda e os das áreas mais remotas. E aí você poderia imaginar que a escola poderia ser uma oportunidade de oferecer a conectividade para os alunos. Só que, quando você avalia o que acontece com o computador e a internet nas escolas, dado que tivemos uma política de implementação de tecnologia em laboratórios de informática, o computador no laboratório, toda essa lógica, quando você pergunta, né, onde que tem, para o diretor da escola, onde que tem internet, ele vai te dizer que tem computador e internet na sala do coordenador, na sala dos professores, mas a proporção das salas de aula que, de fato, dispõem de tecnologia é muito mais baixa do que desses espaços, né? Então, você percebe... E aí, quando você pergunta para os alunos onde eles usam a internet, eles vão dizer que eles usam em casa, que eles usam no celular, na casa do amigo. Eu sei que está pequeno para ver aí, mas eu destaquei a barrinha da escola. Então, eu estou comparando onde os diretores dizem que tem internet e onde que os alunos dizem que usam internet. Aí você vê que tanto a sala de aula quanto a escola aparecem num patamar inferior a outros locais ou outros arranjos, né? Esse é um dado da TIC Educação de 2016. Um outro dado que eu acho muito interessante também é que a gente sabe que o uso está cada vez mais móvel, né? Tanto os indivíduos, principalmente os jovens, estão usando cada vez mais dispositivo móvel para se conectar. E aí, quando você avalia a presença de conectividade Wi-Fi nas escolas, ela está bastante presente, mas por N motivos que começam pela questão de infraestrutura, qual é a velocidade que chega nessas escolas, o Wi-Fi frequentemente é fechada. O Wi-Fi não é pública, os alunos não podem utilizar essa conexão. Então, isso encerra um pequeno bloco sobre o contexto em que se insere o que eu vou falar agora, que, para poder falar sobre uso seguro, eu quero comentar um pouco sobre a lógica de riscos e oportunidades que norteia o trabalho da Kids Online. A pesquisa Kids Online é uma pesquisa que já é desenvolvida no Brasil há 5 anos, e trabalha com essa ideia de que vem dessa literatura que deu origem à primeira pesquisa Kids Online, que foi feita na Europa, a ideia de que a internet oferece tanto riscos quanto oportunidades, e que quanto mais o indivíduo pode utilizar ou se familiarizar com a tecnologia, é evidente que ele vai estar exposto a diversos tipos de risco, mas também ele pode explorar o potencial da internet e explorar essas oportunidades. Uma maior exposição a risco não significa que isso, de fato, vai causar danos na formação dessa criança, então, porque, no meio disso tudo, tem a ideia das habilidades. Então, a habilidade enquanto uma competência fundamental para você conseguir mediar esse risco, que ele não se torne um dano. E aí, para isso, você tem toda a importância da mediação parental e de outros atores de mediação. E essa é um pouco do que está por trás dessa ideia de entender os riscos que as crianças estão expostas, mas sem abrir mão de reconhecer que a internet é uma ferramenta que tem um potencial de oportunidades enormes para o desenvolvimento dos jovens, né? Então, não é nem uma coisa de demonizar a rede, mas também não é aquela coisa de admitir que... Você tem que admitir que essas situações de risco também estão presentes. E a pesquisa trabalha com diversos indicadores que vão qualificar esses riscos e dar a real dimensão do problema, porque, principalmente nesse tipo de tema, tem todo um apelo, assim, de quando aparece um novo caso, sei lá, uma baleia azul, né? Todo mundo, nossa, então está todo mundo exposto a isso. Não, calma, né? O que a gente consegue avaliar pela pesquisa é o tamanho disso, né? Quem cita, quem de fato vê ou toma contato com esse tipo de conteúdo, e qual é
e se aconteceu, ou tenta medir um pouco se houve algum tipo de dano, né? E aí, enfim, eu vou trazer algumas dessas categorias, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo isso, porque a pesquisa cobre isso em diversos níveis, né? Então, alguns dos tipos de risco que eu acho que vale a pena comentar. Esse foi um dado que foi destaque na divulgação para a imprensa, né, no último ano, que aumentou bastante a proporção dos jovens que buscaram na internet informações sobre produtos e serviços. Vejam que em 2013 era 29%, em 2016 48%, quase a metade. A metade das crianças e adolescentes que usam a internet, que são a grande maioria dos crianças e adolescentes de 9 a 17 anos no Brasil usam a internet, buscando conteúdo de marcas e serviços. Bom, até aí está tendo acesso à informação, né? Só que quando você avalia o que os pais percebem sobre isso, você percebe aquele dado que está ali embaixo, 4 em cada 10, 42% dos pais ou responsáveis estão dizendo que as crianças estão tendo contato com conteúdo publicitário que não é adequado para a idade deles. Quando a gente pergunta para as crianças aonde elas estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, você percebe que cresceu muito o reporte de sites de vídeos. Então, basicamente, eles estão usando plataformas de vídeo online e estão tendo acesso a conteúdo publicitário. Em 40% das crianças, os pais estão dizendo que esse conteúdo não é adequado para a idade deles. Esse é um exemplo do que eles classificam como risco comercial, né? Um outro dado que chama muita atenção é quando você pergunta sobre testemunhar discriminação na internet. Uma proporção bastante grande das crianças reporta que sim. E aí, quando você pergunta o que elas estão testemunhando, o mais citado é o racismo. Então, 1 em cada 4 crianças que viu alguém ser discriminado na internet está citando que viu uma situação de racismo. Outra coisa bastante citada é discriminação por aparência, discriminação por homofobia, religião, e entre inúmeras outras possibilidades. Esse é um dado que a criança reporta sozinha no tablet, sem a mediação do entrevistador, para tentar passar uma situação de maior privacidade para que ela manifeste isso, né? E uma proporção menor de crianças diz que ela sofreu algum tipo de discriminação. E aí o padrão do comportamento dessas opções é bem semelhante, só que numa escala bem menor, né? Então você tem uma proporção elevada reportando testemunhar e uma proporção menor que de fato sofreu algum tipo de discriminação. E por fim, o último exemplo de indicador de risco, antes de eu mover para a parte de uso seguro mesmo, indicadores sobre o autodano, né, o conteúdo sensível. E aqui eu acho bastante interessante ressaltar o quanto isso afeta de forma diferente meninos e meninas, né? Então você percebe que a proporção de meninas que reportam, que viram na internet formas para ficar muito magro, é muito maior do que de meninos, né? Então quase 1 em cada 4 meninas disseram que viram conteúdo a respeito disso, entre outras opções, mas eu vou, por causa do tempo, eu vou pular um pouco isso. Bom, e aí um terceiro bloco de indicadores que eu separei, enfim, para falar sobre o uso seguro, né? Então, dado esse contexto que eu mencionei, e dado essas situações de risco, como pais e professores estão lidando com essa situação, com a ideia de uso seguro? Bom, quando a gente pergunta aos pais das crianças onde eles buscam informação sobre o uso seguro de internet, o que você percebe é que as maiores menções são a televisão, a família ou a própria criança, né? Essas três fontes são as mais mencionadas, e a escola vem num segundo patamar, né? Vejam ali que eu destaquei a barrinha que corresponde à escola. Então, 1/3 dos pais está buscando informação sobre isso na escola. Esse é um dado da Kids Online. Quando você, na TIC Educação, pergunta para os diretores, né, se a escola teve alguma atividade sobre uso seguro, você vê que 25% das escolas tiveram alguma atividade. Ou seja, 1 em cada 4 escolas tiveram alguma atividade no último ano sobre o uso seguro, sobre o uso responsável da internet. E a atividade pode ter sido para os alunos, pode ter sido para os pais, enfim. Então, tudo isso para dizer o quê? Entre as diversas opções de orientação que o pai dispõe, a escola está num patamar inferior à mídia, à sua rede de familiares e de amigos e à própria criança.
E a proporção das escolas que, de fato, está utilizando esse espaço para discutir isso também não é muito elevado. 1 em cada 4 não é muita coisa. A Kelly havia perguntado... A gente está só com o tempinho esgotado. Se puder já encaminhar para a finalização, por favor. Ótimo. Esse é o último slide mesmo. Que bom, a gente combinou isso, né, Kelly? E aí, quando você pergunta ao professor, né, sobre como... Desculpa, quando você pergunta aos alunos que tipo de orientação eles recebem dos professores, você vê que o uso seguro ele está abaixo de, por exemplo, orientação para fazer trabalhos escolares, ou orientação para dever de casa, ou como buscar informação para fazer uma tarefa, né? Então, essa questão do uso seguro também está num patamar inferior a essas atividades mais cotidianas de aprendizagem, né? E quando você pergunta ao professor sobre onde ele aprende, ou como ele se atualiza, onde ele busca informação, você percebe que os professores estão relatando, basicamente, que eles estão... É um esforço pessoal, é sozinho, né? É o mais mencionado, né? Então, o professor ele busca se aprender sobre tecnologia, se atualizar, principalmente sozinho, e também com outras pessoas, com outros educadores, etc. Eu acho que tudo isso, esses poucos indicadores de uso seguro, eu vou deixar para a mesa fazer a costura, até porque eu estou sem tempo. Eu vou deixar o meu contato. Caso alguém queira saber mais sobre alguma dessas 3 pesquisas, por favor, me procure. O tempo é bastante curto e tem muito mais informação de onde saíram essas. Estão todas à disposição na internet. Obrigado. Winston, obrigada. Realmente você trouxe dados riquíssimos aqui, importantíssimos, né, para quem está na mesa. E eu não vou perder tempo, já vou passar a palavra para a Rosa Lamana, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de São Paulo. E eu já quero te perguntar aí quais são os desafios efetivos para que a gente possa, né, colocar essa questão da capacitação na grade curricular, nos projetos pedagógicos, até observando aí o que o Winston nos trouxe de dados, né, esse esforço dos professores para buscarem informações sozinhos. Quais são os desafios aí, Rosa? Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite aqui para participar da mesa. Bom, a escola de formação, eu vou primeiro contextualizar o local, né, onde eu trabalho. A escola de formação é uma coordenadoria da Secretaria da Educação que cuida da formação de professores e funcionários, tá? Ela não trata de curso para alunos, só funcionários e professores. Ela tem estúdio para gravação de vídeos para esses cursos online. Atualmente, os cursos eles funcionam, os que são produzidos pela EFAP e se mantêm dentro do AVA da EFAP, eles funcionam na forma autoinstrucional. Temos também algumas parcerias externas que, dependendo do parceiro, ele pode ou não ter uma tutoria, tá? O Estado de São Paulo ele compõe 645 municípios e ele está dividido por 91 diretorias regionais de ensino. Então, a Secretaria lida com 91 diretorias de ensino, onde tem profissionais que vão lidar diretamente com professores, em especial na forma presencial, tá? Nós contamos com mais de 251 mil funcionários, mais de 205 mil professores, sendo mais de 131 mil efetivos e 74 mil não efetivos. Então, aí a gente chega nos problemas, né? Um dos problemas que nós temos é a rotatividade de professores na rede. Esses mais de 70 mil efetivos, eles nem sempre ficam muito tempo na rede. Então, às vezes, você forma e ele vai embora para trabalhar em outro lugar. E você tem novos professores que ainda não são formados, tá? O segundo problema é que a ideia que muitos têm que o ambiente, se o ambiente físico é seguro, estar online não é o problema, né? Ainda existe esta falsa ideia de segurança. Então, ainda temos professores que pensam assim. O terceiro problema é o pensamento de que essa orientação, esse tipo de orientação é obrigação de pais e não de professores. Tá? Isso, a primeira vez que eu ouvi isso foi na minha pesquisa de mestrado, e depois, várias conversas, depois dessa pesquisa, eu continuo ouvindo, olha, realmente precisa
a orientação que deve ser dada é essa, mas essa não é obrigação de professores, é obrigação dos pais. O quarto problema é que muitos temas que a escola tem, elas abordados no dia a dia, a gente costuma dizer assim, o professor apaga incêndio diariamente. A gente tem muitas questões que entram para dentro da escola com, às vezes, pouco preparo ou pouco tempo para lidar com essas situações. Então, normalmente, a escola corre atrás de apagar o incêndio que está maior e se esquece da prevenção. Se esquece, entenda-se o esquece, às vezes o não dar tempo também, tá? Nem sempre é o esquecimento. A distância física das diretorias de ensino e escolas da sede da secretaria. Por que eu digo isso? Como eu disse no começo, a gente trabalha com cursos autoinstrucionais por conta de uma série de questões aí, né? Muitas vezes, a presença física de um instrutor para este curso, de um professor para esse curso, ela é importante, sim. Nem sempre o online ainda dá conta de atingir esse professor. A gente tem muito professor que ainda precisa debater, precisa discutir sobre o assunto, para ele se dar conta de quanto esse tema é importante. Tá? A falta de hábito ou mesmo de tempo por parte dos professores no acesso aos canais de comunicação da secretaria, tá, na divulgação desses cursos. Nós temos alguns canais de comunicação e, muitas vezes, o professor, às vezes, por conta da dupla jornada, e alguns até mesmo por desconhecerem alguns desses canais, não tem acesso à divulgação. Como é dado a oferta desse curso? Através de boletins informativos. Esses boletins informativos eles são enviados para as diretorias de ensino e para os professores. Tá? Como eu disse anteriormente, muitas vezes, por falta de tempo, o professor não acessa, às vezes, o próprio e-mail, né? E aí ele não tem a informação desses cursos. Também através dos sites que a secretaria possui, Facebook, a secretaria também possui um Facebook, e da intranet, que também é um outro espaço de divulgação do que acontece dentro da Secretaria da Educação. Então, a secretaria já disponibilizou alguns cursos que envolvem a temática do uso seguro da internet, né? Então, a gente tem Introdução aos Direitos Humanos e ECA, Mediação Escolar e Comunitária, para colocar a paz em cena, Teatro e Cultura da Paz, o Internet Segura Bom para Você, Introdução à Gestão Democrática e Participativa, Gestão Democrática Grêmio Estudantil. E aí, dos aprovados em todos esses cursos, nós temos mais de 22 mil. Ainda não dá conta de toda a rede que nós temos, né? E sem contar a rotatividade desses professores. Então, esse tem sido um grande desafio para a EFAP, para dar conta disso. Fora os cursos, também existem algumas ações pontuais que já foram feitas na secretaria, como, por exemplo, seminários de educação digital, em parceria com a OAB de São Paulo, com a Comissão de Educação Digital, que fez esse seminário em parceria com a secretaria, algumas ações também que já teve com o Ministério Público, outras com a própria SaferNet, né? E o CGI agora também, que tem algumas cartilhas também têm sido disponibilizadas. Mas ainda temos um grande caminho ainda pela frente para atingir toda a nossa rede. Obrigada. Rosa, obrigada. Acho que você conseguiu trazer para a gente aí um pouquinho, né, do que a Escola de Formação faz. Realmente acho que esse trabalho é importantíssimo, até porque cai no que você falou, né, na prevenção. Quanto mais a gente puder prevenir, melhor vai ser, porque a repressão, né, efetivamente vem depois, quando já o problema já está aí. Então, esse trabalho de formação e capacitação de professores é realmente primordial para o uso seguro da internet. E já falando aí, né, já entrando no tema da nossa próxima, né, expositora, que é a Neide, né, do Ministério Público, eu queria, Neide, que você nos falasse aí qual que é a importância da educação, dessa capacitação na perspectiva de quem atua na repressão de crimes, né, na internet. Qual é o seu desafio aí? Conta para a gente o que acontece no dia a dia. Bom dia a todos, agradeço ao CGI pelo convite
para estar aqui e falar para vocês. Eu sou coordenadora desse projeto, Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas. Eu vou explicar para vocês como foi a ideia do projeto e como que ele se desenvolve. Eu coordeno também um grupo de apoio sobre criminalidade cibernética do Ministério Público Federal. É um grupo de âmbito nacional. E nós reparamos, nessa atuação no combate aos crimes cibernéticos, que a repressão só ela é insuficiente, né? A prevenção é o melhor caminho na conscientização das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes, que são as vítimas, né, na maioria dos casos. Isso enquanto ao uso seguro, consciente e responsável da internet. Os principais riscos que as crianças e adolescentes enfrentam na internet é o aliciamento online, normalmente para fins sexuais, né, a difusão de imagens pornográficas de crianças ou adolescentes, e o cyberbullying. Assim, em 2015... Não, peraí, é anterior. O Ministério Público Federal, no Rio e em São Paulo, nós mantínhamos um termo de cooperação técnica na área de prevenção com a NG SaferNet Brasil, né, que é uma entidade privada sem fins lucrativos que atua aí no combate à violação de direitos humanos na internet. E promoveu, de 2009 a 2013, oficinas sobre o uso seguro e responsável da internet para professores da rede pública e privada de ensino. Essa iniciativa dessas primeiras oficinas, além de Rio e São Paulo, ocorreu também em Belém, Cuiabá, Curitiba e João Pessoa. E, justamente em razão do sucesso dessas oficinas nessas cidades que foram realizadas, em 2015, aí em parceria, né, com a SaferNet e patrocínio do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o Ministério Público Federal, sob coordenação de um órgão que trata de direitos humanos dentro do Ministério Público Federal, temas relacionados a direitos humanos, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, lançou esse projeto, o Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas. Em 2016, nós também firmamos, por meio desse mesmo órgão, um convênio com a SaferNet e o Comitê Gestor da Internet para a promoção de ações de prevenção, entre elas o referido projeto. E o projeto, em seu primeiro ano, que foi em 2015, visou a realizar essa oficina, Segurança, Ética e Cidadania, Educando para Boas Escolhas Online. É um dia de atividades, normalmente é na sede do Ministério Público, às vezes nos auditórios das Secretarias de Educação, em que o educador Rodrigo Negin, que vai aqui falar, que é da SaferNet, ministra esse dia essa oficina, né? E, em 2016 e 2017, foram realizadas nas demais capitais do país, assim, abrangendo todo o país, né? Então, resta apenas Natal, Rio Grande do Norte. O projeto vai se encerrar agora em dezembro de 2017 e estamos elaborando a terceira fase desse projeto, né? Durante também o projeto, nós tivemos uma indicação de que nós deveríamos levar esse projeto como uma política pública para o MEC. Então, nós nos reunimos durante esse período, né, de desenvolvimento do projeto no MEC, já firmamos, né, um convênio com eles, justamente para se difundir a ideia do projeto, vídeos, aulas, como ocorre a oficina, para toda a rede pública nacional. E um dos principais méritos dessas oficinas, que o Rodrigo passa muito bem, transmite muito bem para os professores, é desmistificar no professor a ideia de que ele tem que entender de tecnologia para passar para os alunos ideias de ética, cidadania, de como se portar na internet, né? Então, muitos professores têm essa aversão de falar sobre isso, por temer saber menos lidar com a tecnologia do que o próprio aluno que está ali na sala de aula, e não tem nada a ver, não há essa necessidade de se entender tecnologia para falar desses princípios, e são princípios que as crianças e adolescentes, pela própria maturidade da idade, não sabem e devem sim aprender. E a ideia de levar esse assunto para as escolas foi uma forma também que nós encontramos disso chegar também dentro de casa, né? Porque os alunos acabam trazendo esse assunto para dentro de casa. E no dia da oficina, nós distribuímos o material pedagógico, essas pastas que tem
vem com cartazes, cartilhas dentro delas, e o Rodrigo ensina para os professores como introduzir o tema na sala de aula, e essas cartilhas também ficam disponibilizadas na sede do Ministério Público para que depois os professores, a escola, né, tenha interesse de fazer algum trabalho com as crianças, obtenham essas cartilhas e, ao fazer esse pedido, né, eles indicam qual atividade que vão realizar com os alunos e nós acompanhamos assim o resultado justamente das oficinas, o efeito das oficinas dentro da sala de aula. Esses são os nossos sites, onde tem fotos e todas as oficinas realizadas, e tanto os sites da SaferNet como o nosso próprio site do Ministério Público Federal. E, com isso, nós visamos garantir justamente a aplicação do artigo 26 do Marco Civil da Internet, né, que diz que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui aí a capacitação integrada a outras práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Bem rapidinho, que o Rodrigo vai dar uma complementada aí como nós realizamos esse projeto. Neide, obrigada. Realmente, esse projeto que contou, né, realizado pelo Ministério Público, com a SaferNet e apoiado aí pelo Comitê Gestor, é um projeto que a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente está disseminando aí essa questão, né, das boas práticas online. Então, já para a gente não perder tempo, eu vou passar para o Rodrigo. O Rodrigo é que ajuda, né, Rodrigo, que coloca a mão na massa ali, coloca em prática essas oficinas, tem feito um trabalho excelente em todo o território nacional. E eu queria que você falasse para a gente, Rodrigo, qual que é a diferença? O que você nota nos professores que foram formados, que participaram dessas oficinas? Qual que é a mudança que você vê neles? O que isso afeta nas escolas, nos gestores, nos professores e nos alunos? Conta aí para a gente. Bom, bom dia a todas e a todos. Fico muito feliz de estejam presentes. A gente está disputando com um super painel que eu mesmo gostaria de estar na sala ao lado também. É sempre o problema de eventos com muitas coisas interessantes, mas vou aproveitar aqui o tempo e fico muito feliz de terem aceito os colegas a esse convite que a gente propôs, para em algum momento no fórum também manter essa discussão na pauta, na agenda, e vou tentar aqui também muito rapidamente fazer algumas reflexões sobre esse tema. Para quem não conhece, a SaferNet Brasil é uma ONG brasileira que se dedica à proteção e promoção dos direitos humanos na internet, e lá na SaferNet eu me ocupo justamente dessas discussões relacionadas mais à educação e à promoção do uso seguro e consciente. Então, a gente faz muita questão de enfatizar o quão desafiador é esse tema, numa perspectiva que amplia um pouco, e nesse espaço do Fórum da Internet no Brasil, é importante para lembrar que, dentro do grande guarda-chuva da governança da internet, esse tema, uso seguro, se desdobra em diversas perspectivas, e claro que a gente não vai dar conta de todas elas aqui, mas eu acho que é um desafio enorme, porque a gente abre um leque de possibilidades de atuação muito grande, e nesse sentido eu queria fazer algumas considerações sobre princípios que podem nos amparar do ponto de vista de fazer implementação do artigo 26 do Marco Civil, mas com os devidos cuidados para equilibrar a proporção dos direitos e a aplicação das proteções, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, e para nós na SaferNet isso é muito caro, a discussão de equilibrar, na medida do possível, a proteção com a promoção de direitos, porque a gente sabe que, em especial, nesse momento do país, a gente vê a possibilidade de, em nome da proteção à infância, por exemplo, dezenas de projetos de lei que são violadores de direitos na sua essência e violam não só o direito humano das próprias crianças e adolescentes, mas violam vários princípios da ideia de governança plural e da própria ideia de internet aberta e livre. E eu acho que isso não escapa do nosso radar, e por isso que a gente insiste em trazer esse tema para dentro do Fórum da Internet no Brasil, e também com outros colegas de outros países faz essa discussão nos fóruns do IGF,
porque acho que vai para além da questão de palestras e treinamentos pontuais sobre o uso da internet pelas crianças, mas é de fato como que a gente consegue pensar isso numa dimensão de política pública. E esse é um grande desafio e é muito bom de ver que o próprio Marco Civil institui isso lá no artigo 26, mas que a gente tem, de certa forma, que lembrar que esse leque do uso seguro já abre muita coisa, né? É uma pena que a gente tem pouco tempo e pouco espaço, mas mereceriam outras tantas instituições estarem aqui também, como, por exemplo, o que foi apresentado ontem pela Cristine do CERT, o meu colega Tiago também falou de um outro tema que envolve a questão da internet das coisas. O leque de uso seguro da internet é muito grande e é cada vez mais urgente pensar também nessas questões mais técnicas e mais operacionais de se apropriar, por exemplo, do como funcionam os algoritmos, os brinquedos e os sistemas inteligentes que estão nas nossas casas e nas nossas vidas cada vez mais. Mas eu queria enfatizar aqui, dentro do que está previsto na programação, essa outra dimensão que envolve mais a questão da cidadania e dentro de uma política pública do ensino básico, que envolve aí o ensino principalmente fundamental e médio, nessa questão específica, a gente tem, de alguma forma, que pensar as diretrizes e os princípios que podem amparar essas ações das políticas públicas, implementando isso de uma forma mais sistemática do que apenas palestras ou materiais pontuais. Porque, efetivamente, é isso que faz uma grande diferença, né? Quais são as referências e os conjuntos de princípios que guiam a nossa apropriação da própria tecnologia digital, seja a internet ou outras tantas tecnologias. E é nesse sentido que eu acho bastante importante a gente parar para pensar e o quanto é vital a gente não só se amparar no que está previsto no próprio Marco Civil, em termos de princípios do Marco Civil, né, considerando a liberdade de expressão, o direito à privacidade e todas as outras formas de proteção a outros direitos, também como princípios que podem e devem amparar as ações de educação para uso seguro, porque senão a gente pode ter equívocos ao longo do caminho. E, de certa forma, desde o início, a Cefernet vem trabalhando em cooperação com o CGI, com o NIC, e para nós sempre foi lá no início uma inspiração, o decálogo do próprio CGI, que tem na sua essência aí os princípios que estão incorporados no Marco Civil da internet atualmente. E para nós, toda vez que a gente cria um material, cria uma cartilha, pensa uma palestra, pensa um treinamento para professores, ou tenta contribuir na política pública de um estado ou de um município que tem essa pauta, a gente recupera os princípios do decálogo para que a gente possa evitar abordagens alarmistas e o pânico moral em torno do uso da internet por crianças e adolescentes, porque, infelizmente, também é bastante comum que, em nome da educação para uso seguro, a gente veja proibições, restrições ou bloqueios, ou até mesmo abordagens bastante temerárias em relação ao uso da internet. E não à toa, o primeiro princípio do decálogo é a liberdade, privacidade e direitos humanos. E é nessa perspectiva que eu acho que está também no Marco Civil, que é interessante pensar a incorporação das políticas públicas para a promoção do uso seguro. E aí a Rosa já comentou, mas a gente tem vários desafios no Brasil, a gente sabe. O educador tem carência de diversas questões, de falta de tempo, mas também falta de infraestrutura, falta de materiais e falta de disponibilidade para tratar tantos temas, né? A gente tem desde gravidez, tráfico de drogas, violência direta dentro das escolas, tem zika, chikungunya e todos os temas outros de demandas sociais urgentes que competem a atenção dos educadores e, efetivamente, pensar no Brasil, com tamanho desafio na educação básica, a inclusão de mais esse tema, é bastante desafiador, né? E a gente vem discutindo isso. Por exemplo, tem alguns países que adotam currículos e perspectivas com disciplinas específicas sobre isso na rede pública e faz parte do Programa Nacional de alguns países esse tema, né? Outras abordagens que pensam, além do currículo, uma discussão mais ampla no próprio projeto do plano de educação de alguns países que já contemplam as competências digitais, a cidadania digital, e a gente sabe, tem acompanhado essas discussões, mas é bastante complexo pensar a realidade do país quando a gente tem tamanho desigualdade, tamanho desequilíbrio nas relações de efetivamente priorizar a educação no sentido mais amplo e como que esse tema, como um dos temas transversais, pode entrar e efetivamente se concretizar nas políticas públicas nacionais. É um grande desafio, a Neide já apresentou esse projeto que a gente desenvolve em cooperação, que é um grande desafio e é muito interessante porque é um início, né? De certa forma, a gente fica feliz de ver, porque além do Marco Civil, no artigo 26,
Está pequenininho aí, mas a gente tem também, na LDB, se a gente for recuperar, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no país, a gente já tem alguns dispositivos, digamos, do marco regulatório, que amparam tranquilamente esse trabalho sobre o uso seguro da internet, quando a gente pensa a apropriação crítica das tecnologias. Na própria Base Nacional Curricular Comum, que também cortou aí, está pequenininho, em próprias resoluções do Conselho Nacional de Educação, a gente não tem ainda de forma tão sistemática essa questão da apropriação crítica da tecnologia, mas tem alguns dispositivos que já podem amparar e amparam as ações das secretarias, como a Rosa comentou, em outros estados que a gente vem acompanhando, em alguns municípios, a gente já vê que nos planos estaduais e municipais de educação, amparados pela LDB, pela própria discussão da Base Nacional Curricular Comum, que é muito tímida na parte de tecnologia digital, mas já tem alguma menção. A gente já tem alguns desses marcos regulatórios, mas o grande desafio nos parece ainda conseguir sistematizar isso de uma forma que faça sentido e caiba dentro da dinâmica de planejamento da educação nos diferentes estados e municípios, competindo com tantas outras urgências e carências, que vão para muito além da própria ideia da infraestrutura. A gente perdeu algumas boas oportunidades no país, com toda a discussão do Proinfo, do eProinfo, do Plano Nacional de Banda Larga nas escolas, que mal conseguiram contemplar efetivamente as metas de infraestrutura, mas infelizmente perdemos a oportunidade de trazer junto com a infraestrutura básica de conectividade nas escolas, essa questão do uso seguro, do uso ético, do uso responsável, para poder minimamente contemplar essas discussões na agenda pública. Então, a doutora Neide já comentou, mas a gente fica muito feliz com esse projeto, que é muito pontual, por mais ambicioso que seja, todas as capitais, e a gente fica muito feliz porque é um público, em média, de 200 participantes, mas são justamente os formuladores de políticas públicas nos estados e municípios. A gente tem tido a parceria da Undime, que reúne os secretários municipais de ensino, e outras secretarias, além da educação, que envolve assistência e desenvolvimento social, secretarias de direitos humanos, de juventude, e o mais importante é que não só a formação, efetivamente, para que eles tenham contato com esse tema, com essas diretrizes, e com materiais efetivamente disponíveis para trabalhar o tema, mas a gente fica feliz de ver alguns desdobramentos, quando a Kelly pergunta, que são desdobramentos muito interessantes, porque mais do que o professor fazer uma palestra na sua escola, e é importante também, a gente tem visto algumas iniciativas muito legais, como a própria EFAP, que é parceira nossa lá em São Paulo, e a gente está pensando novas ideias aí, mas é esse tema entrando na agenda pública desses estados e desses municípios, no ponto de vista das suas próprias formações, estarem contemplando esse tema entrar no projeto político-pedagógico das instituições, isso entrar como uma agenda permanente de algumas secretarias, a gente fica muito feliz de ver isso acontecer, e é um pouco essa demanda que a gente está tentando cumprir nessas parcerias, que envolvem também os múltiplos setores, e não à toa a gente tem o Google aqui representando o setor das empresas, que tem, sem dúvida nenhuma, um grande papel e grande contribuição para esse tema. E, para concluir, que eu já vi que meu tempo esgotou aqui, a gente, além de fazer esses encontros presenciais, a gente tem tentado mapear com esses educadores que participam das formações quais são efetivamente as demandas, as carências e as necessidades que eles efetivamente têm para poder implementar essas ações no seu cotidiano. E a gente vê ainda uma demanda muito grande por material, nesse aspecto, não só o nosso projeto, mas o material produzido pelo NIC, o material produzido por outros parceiros do CERT, o próprio Google e outras companhias, o próprio Unicef também. Mas a gente ainda vê a questão do tempo e a questão de treinamento, que ainda há uma carência para implementar essas atividades. E aí eu gostaria só de terminar dizendo que nos preocupa muito, porque, de certa forma, quando a gente fala de proteção à infância, o pânico moral é sempre muito atrativo para alguns grupos e para algumas pessoas que, na tentativa de proteger, acabam gerando uma espécie de pânico moral e que algumas abordagens têm usado o nome da educação para uso seguro para poder promover algum tipo de abordagem que fere diretamente os princípios do Marco Civil e fere, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, quando a gente acaba privando crianças e adolescentes, por exemplo, de poderem expressar livremente a sua sexualidade online, crianças e adolescentes que perdem o direito de ter alguma privacidade, ainda que regulada pelos pais responsáveis, mas há um direito humano fundamental à privacidade, inclusive de crianças e adolescentes, em especial dos adolescentes, e toda a discussão de liberdade de acesso à informação e à cultura, que a gente tem que favorecer também a partir da educação básica, para que, como cidadão, como cidadã, crianças e adolescentes também consigam perceber os seus direitos e os seus deveres na grande rede e com as novas tecnologias que se desenvolvem. Então, esse é um desafio, porque em muitas medidas a gente ouve
inclusive no painel anterior, essa discussão sobre backdoor e legislações que visam, em nome da proteção de uns, violar o direito de todos, e essa discussão é muito tensa, e eu só queria dizer que é tensa nos debates de governança, é tensa nos debates jurídicos, mas é uma discussão também para a gente fazer do ponto de vista de princípios e parâmetros, para pensar, não talvez um currículo ou uma disciplina, mas uma estratégia um pouco mais consolidada das diferentes ações e iniciativas de promoção do uso seguro da internet no país. E eu acredito que não só o decálogo do CGI, mas também os princípios do próprio Marco Civil da internet são parâmetros bastante razoáveis e interessantes para que a gente tenha um mínimo denominador comum de perspectivas para poder também maximizar as oportunidades dessas tecnologias para as novas gerações. Porque se a gente não fizer isso na educação básica, vai ser cada vez mais difícil pensar um projeto de país, seja para a internet das coisas, seja para a segurança nacional, seja qual for o tópico que a gente está discutindo aqui nesses fóruns. Se a gente efetivamente não tiver na educação básica, de forma consistente, uma educação que contemple essa perspectiva com crianças e adolescentes, a gente realmente está fadado a ficar nos jardins murados de poucas plataformas. Então, para quem tiver interesse, a gente tem no canal de denúncia da Cefernet um serviço bastante interessante para as pessoas saberem que é possível denunciar violações de direitos na rede, um canal de ajuda que funciona inclusive para atender as crianças e adolescentes, mas também educadores e pais, e os educadores que criam projetos, estratégias e tenham interesse em ter orientação em tempo real. A gente oferece também no canal algum tipo de apoio e suporte pedagógico para profissionais dedicados a esse tema. Peço desculpas aí que extrapolei 2 minutinhos e meio aqui, mas agradeço novamente a presença de todos e a oportunidade. Rodrigo, obrigada. Quem dera tivéssemos mais meia hora aqui para ficar ouvindo, né? Seria ótimo. Eu gostei bastante que você ressaltou que, para amparar a questão, as ações para o uso seguro da internet, a gente tem princípios, né, que estão no próprio decálogo do CGI-BR, como também no Marco Civil da Internet. Então, isso não nasce do nada, isso não é fundamentado em coisa alguma. Tem realmente princípios que podem embasar isso. Então, acho que essa foi uma ressalva sua excelente aí para deixar isso bem nítido a todos, né? Agora, já seguindo, eu vou passar a palavra para a Viviane, do Google, e ela vai trazer aqui para a gente, como ela está representando uma empresa, ela pode trazer aqui para a gente, né, a informação de como as empresas podem colaborar para essa capacitação, né, para essa disseminação de informações relacionadas ao uso consciente e responsável da internet. Tá bom, Viviane? A palavra é sua. Obrigada, Kelly. Bom dia a todos, a todas. Agradeço também imensamente o convite para participar desse painel. No Google, eu trabalho na equipe de Trust and Safety, que é uma área que cuida de projetos relacionados à educação online, com temas sobre cidadania digital, segurança online. E a gente trabalha com diferentes públicos, mas educadores, professores, alunos são o nosso principal público atualmente. Bom, eu acho que não tem como negar que a internet transformou completamente a maneira como as novas gerações se desenvolvem, né? Mudou a maneira como as pessoas conversam, como elas se comunicam, como elas interagem, como elas se divertem, como elas aprendem, como elas ensinam. E eu acho que nesse cenário de transformação é importante a gente pensar muito no uso que as crianças e adolescentes fazem da internet. Fala-se muito no conceito de nativos digitais, né? O Rodrigo sempre fala sobre isso, que são essa geração que já nasceu com a internet, né? Já nasceu usando o computador, celular, tablet, enfim. Mas a gente acredita que o fato dessas crianças saberem usar os aparelhos, saberem usar a tecnologia, não significa que elas tenham uma consciência por trás disso, como usar todos esses recursos de uma maneira correta e responsável. Então, o Google trabalha sempre em conjunto com outras instituições, com o setor público também, nesse trabalho de prevenção, que é algo que já foi bastante falado aqui nessa mesa, né? Como prevenir, como educar essas crianças para que eles façam um uso seguro da internet. Uma pesquisa que a gente fez no começo desse ano com pais no Brasil mostra que 9 anos é a idade média das crianças quando elas ganham o próprio dispositivo para acessar a internet. Mas isso não significa que antes elas não usem os aparelhos dos pais, né, também para acessar.
Então, se as crianças começam a usar a internet cada vez mais cedo, faz parte do processo de educação também. A gente começar a falar com essas crianças cada vez mais cedo sobre como usar a internet com responsabilidade. E no Google a gente acredita muito que a internet ela tem um papel essencial para estimular a criatividade e a inovação. Então, também alinhado com o que o Rodrigo falou, que não vale a pena querer proibir o uso da internet entre essas crianças, né? E usar esse discurso do medo, não façam isso, não façam aquilo, cuidado com os riscos. Vale educar, porque quando a gente educa, a gente não vai limitar essa capacidade, esse potencial criador e inovador da internet. E como que o Google, né, como uma empresa privada, pode ajudar a contribuir para uma internet mais positiva, mais criativa e mais inclusiva? Então, eu vou mencionar aqui alguns programas que a gente já criou e que estão sendo desenvolvidos atualmente. A gente tem programas que são desenvolvidos tanto para educadores quanto para alunos, porque existe esse... tem uma lacuna de conhecimento dos dois lados, né? Então, tanto os educadores que dizem que não têm os recursos, ou então que têm medo de falar sobre tecnologia, porque eles sempre acham que os alunos sabem mais do que eles, e também os alunos, que, como eu já falei anteriormente, acabam simplesmente usando a internet sem se preocupar com o uso correto que se faz dela. Então, vou começar falando primeiro do curso de Cidadania Digital e Segurança para Educadores, que foi lançado pelo Google em junho desse ano, primeiro em inglês e em espanhol, e logo em seguida, em agosto, a gente lançou também em português e em outras línguas. Atualmente, ele está disponível em 16 línguas globalmente. Ele pode ser encontrado no Training Center da plataforma do Google for Education, ou pode ser acessado mais facilmente por meio desse link, que é o g.co/curso Cidadania Digital. Esse curso consiste em 5 lições. Deixa eu mostrar aqui quais são elas. E só para ressaltar que ele pode ser acessado por qualquer pessoa, é online, os educadores podem fazer esse curso online. Então, as 5 lições, basicamente, são como ensinar segurança e privacidade na internet para os alunos. Na segunda lição, a gente fala sobre segurança online em qualquer lugar. Então, como eu tinha mencionado antes, né, que as crianças ganham os dispositivos cada vez mais cedo, os smartphones, os tablets, e também não protegem esses dispositivos. Então, quantos casos, acho que todos conhecem, de pessoas que perderam o celular e depois ficaram desesperadas, né, que perderam fotos, perderam contatos, perderam tudo. Então, como que a gente pode ensinar os adolescentes a protegerem os seus dispositivos? A gente também fala sobre pesquisar de forma inteligente. Então, outro debate bastante acirrado ultimamente é sobre fake news, né? Então, as pessoas acreditam em tudo que elas leem na internet e compartilham essas notícias ainda. Então, como a gente pode estimular esse pensamento crítico nos alunos? A gente também fala sobre a proteção contra phishing e golpes, que, infelizmente, muitas pessoas ainda caem nesse tipo de golpe pela internet, e também como gerenciar a sua reputação online, que acho que os jovens são bastante imediatistas, né? Eles postam fotos, postam comentários sem pensar muito nas consequências que aquilo pode trazer no futuro. Então, a gente também acha bastante importante estimular esse debate. E, no final do curso, os professores também podem baixar uma apostila, um guia, que contém planos de aulas, atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos sobre todos esses temas que eu mencionei anteriormente. E também é possível baixar um selo de conclusão de curso, um certificado digital ao final. Outra iniciativa do Google, e essa infelizmente não está em português ainda, teremos em breve, mas eu não tenho uma data para compartilhar, que é o Be Internet Awesome, que é uma campanha que foi lançada nos Estados Unidos nesse ano, também pode ser acessada facilmente por meio desse link. Vários recursos para professores, educadores, e também para alunos tem um jogo, que é o Interland. Então, os alunos eles podem entrar em várias terras diferentes, em cada uma delas eles vão aprender conceitos diferentes sobre segurança online. Então, a gente sempre tenta usar recursos diferentes para atrair a atenção desses jovens. Não sei se todos conhecem, mas existe um canal dentro do YouTube, que é o YouTube Edu. É um canal com aulas, com todas as matérias que são ensinadas nas escolas. Então, tem português, química, física, matemática. E esse ano a gente criou mais uma categoria dentro do YouTube Edu, que se chama Cuidados
na internet, eu não sei se dá para ler, ficou super pequenininho aqui no canto, mas a gente convidou professores a gravarem vídeos sobre temas relacionados à segurança online e cidadania digital também. Então, esse de cyberbullying, que tem um print screen aqui, é super bacana, que é uma professora explicando como escrever uma redação sobre cyberbullying, por exemplo. Se cair esse tema na prova, quais são os dados que você precisa ter para falar sobre esse assunto. Ou então, uma professora de inglês explicando os temas relacionados à segurança na internet. Ela fala sobre o que é hater, o que é stalking, o que é cyberbullying, enfim. É uma outra maneira de inserir esses temas no dia a dia das escolas. A gente já fez outras ações com youtubers também, com criadores de conteúdo para YouTube, em datas específicas, como o Dia da Internet Segura, tem o Dia Nacional de Combate ao Bullying também em abril, no Dia das Crianças, Dia das Mães, a gente sempre convida esses criadores a gravarem temas relacionados à segurança online e eles sobem esses vídeos nos próprios canais, atingindo o público que a gente quer também. Agora, voltando um pouco mais para o lado dos alunos, o Google tem um programa que é a Expedição Google de Segurança na Internet, que a gente visita várias cidades no Brasil. A gente faz parcerias com secretarias de educação para ter acesso a escolas públicas e dar palestras sobre esses assuntos também. A gente já passou por Brasília, São Luís, Porto Velho, Vitória, Fortaleza, Recife, e a lista é um pouco grande. A gente deve ter mais uma ação acontecendo esse ano ainda, mas eu também não consigo passar para vocês uma data exata ainda por enquanto. E a gente trabalha com os alunos essas dicas, que também estão alinhadas com os temas que a gente trabalha com os professores, mas aqui, claro, que a gente usa uma linguagem mais adequada para essa faixa etária. Outro programa do Google também é o Geração Digital, Adolescentes Seguros na Web. Nesse caso, a gente convida os estudantes a irem até o escritório do Google para participar de workshops. E o grande diferencial é que, nesse caso, a gente estimula os adolescentes a também criarem campanhas sobre esses temas, porque a gente quer que eles continuem o diálogo com a comunidade, com a família, com a sociedade como um todo. Então, não é apenas ouvir conteúdo, mas a gente quer que eles também se empenhem em passar essa mensagem adiante. Bom, esses são os principais programas que a gente tem no momento, e só para ressaltar novamente que todos eles são sempre feitos em parcerias com outras instituições, porque a gente realmente acredita nesse diálogo entre o setor público, o privado, o governo, outras instituições, enfim. E outra coisa que eu queria ressaltar é que a maioria dos programas do Google eles são globais, né? São coisas que nascem lá fora e a gente acaba trazendo para cá. Mas a gente tem uma preocupação muito grande em não apenas traduzir conteúdo, né? Traduz do inglês para o português e pronto, foi resolvido. A gente quer localizar esse conteúdo, deixar esse conteúdo adequado à nossa realidade local. E, novamente, para isso, a gente também conta com os parceiros para a expedição de segurança. Unicef, SaferNet nos ajudaram a adequar esse conteúdo à realidade que a gente tem aqui. E eu queria deixar o Google sempre à disposição para o diálogo, para discutir novas parcerias, novos programas, porque a gente realmente acredita no poder da educação para prevenir futuros problemas relacionados à segurança online. Muito obrigada. Viviane, muito obrigada. Eu acho que esse é um exemplo de que empresas também podem agir, também podem adotar iniciativas para que essa capacitação e disseminação do uso seguro da internet ocorra. E agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, do Unicef. O Unicef tem campanhas sensacionais, né, relacionadas ao tema que a gente está debatendo aqui hoje. A Gabriela vai poder falar um pouco para a gente. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz de ver alguns jovens que participaram de uma das campanhas do Unicef chamada Internet Sem Vacilo e muito feliz de compartilhar a mesa com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, coincidência ou não, a internet, assim como a gente conhece, né, www, e a Convenção dos Direitos da Criança, nasceram no mesmo ano, há 28 anos. De lá para cá, a gente vem pensando em como que esses dois universos têm dialogado, os direitos da criança e a internet. E, a partir daí, a gente gostaria de fazer algumas propostas, né, para pensar numa nova literacia para o mundo digital. Essa palavra literacia talvez não seja uma tradução muito legal, mas é como vem sendo trabalhado em Portugal, onde já existem políticas públicas ligadas à literacia, mas é uma maneira de pensar a educação no mundo digital, principalmente porque hoje em dia a gente sabe que 3
de cada 3 usuários da internet, 1 tem menos de 18 anos. Então, a gente gostaria de pensar, né, que competências são importantes para uma pessoa se desenvolver nesse mundo contemporâneo, essencialmente digital, para que ela consiga atuar em rede. Também com um ponto de vista crítico sobre essa palavra competência, porque é uma palavra que vem da administração e também pode ser ligada à questão de eficácia, mas a gente está pensando aqui, entendendo essa palavra, como os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para agir criticamente, criativamente e de uma maneira participativa nesse mundo. E aí a gente tem que pensar quem é responsável por essa nova literacia acontecer, né? Todos aqui nessa mesa, acho que demonstra como a gente está diversificando os atores sociais responsáveis por fazer essa educação, para além da escola, para além dos professores, mas também contando muito com a escola e claro, com os pais, né? Com a família. E aí eu queria trazer esse quadrinho, que não sei se dá para ver, dá. Vem de um texto, né, de uma pesquisadora chamada Simone Petrella, que eu acho que resume muito bem essas competências. E aí eu gostaria de trazer para vocês como que ela sintetiza essas competências e a gente pensar até que ponto que a gente está conseguindo ou não e quais os desafios para implementar processos educativos que façam essas competências serem desenvolvidas nas nossas crianças e adolescentes. Então, a primeira, lembrando que a gente está, assim, como Vivi falou, né, assim, a gente está falando de quem? Quem são esses jovens que estão aí utilizando a internet no seu dia a dia, né, os chamados nativos digitais? É importante não ler esse termo acriticamente, porque não é porque a pessoa nasceu mexendo com a tecnologia que ela tem essas habilidades, ela tem a capacidade de se autoeducar para lidar com a tecnologia, mas também nem partir para o outro lado, para o outro extremo, que é visualizar, enxergar só o lado negativo do uso das tecnologias, dos riscos e tudo de mal que essa tecnologia pode trazer ao estar exposta para essas crianças e adolescentes que não têm essas ferramentas, essas competências desenvolvidas, né? Então, para a gente trabalhar um processo de autonomia crítica desse sujeito, a gente, então, procura desenvolver as seguintes competências. Primeiro, a expressão criativa. É claro que, assim, está na rede não só como consumidor, mas também gerando conteúdo, criando maneiras de utilizar as plataformas de maneira criativa. E alguns exemplos de como isso acontece, até em sala de aula, mostra como é prazeroso, né, para criança e para adolescente produzir um conteúdo e disponibilizá-lo, usar as plataformas, usar jogos educativos ou jogos... Tá usando a tecnologia para fazer para a produção de conhecimento também, né, e não só para consumir o que está disponível. A outra competência, é claro que assim, para desenvolver essa expressão criativa, todo mundo tem que aprender, tem algumas capacidades técnicas do uso da tecnologia, mas também controlar, filtrar, usar essas plataformas, né? Então, eu acho que tem vários aprendizados aí nesse processo. O outro é exploração, descobrir mundos diferentes, conduzir a nossa própria experiência pedagógica, a nossa própria experiência de aprendizagem, explorando um ou outro site, investigando, né? Isso é muito prazeroso também, e claro que contém riscos, porque toda aventura está vinculada a riscos, né? Mas também a criação de resiliência, de um processo de saber lidar com esses riscos, saber criar caminhos para lidar com esses riscos. Então, saltar de uma plataforma a outra, criar identidades temporárias, né? Tem perfis nos jogos, ou falsos perfis, às vezes. Assim, tem uma aventura aí ligada a essa competência da exploração e da experimentação, né? Que é muito parecida com essa. A outra seria essa aproximação multicultural, ou seja, a internet permite visitar diversos mundos, né? E também colocar em confronto opiniões diferentes. Mas até que ponto que a gente está preparado para lidar com essas opiniões de maneira respeitosa, né? Entendendo as regras de cada ambiente,
e usando essas diferentes opiniões e mundos e informações para enriquecer o nosso repertório cultural. É claro que aí tem esse risco inerente a estar em contato com outros mundos, com outras culturas, que é o risco do conflito, né, de questionar o próprio mundo e fazer isso de maneira agressiva, às vezes. Então, aí fica o desafio de desenvolver essa competência. A outra de colaboração e criação de redes, né? Acontece muito assim que alguns grupos mais vulneráveis acabam encontrando maneiras de se defender em grupo, em rede. Assim, tem redes, assim como tem redes ligadas a, por exemplo, uma celebridade, os fãs que se reúnem para entender tudo o que acontece sobre aquela celebridade, tem também grupos que buscam soluções para as suas questões pessoais de identidade. Então, jovens LGBT, meninas feministas, né, que acabam encontrando informações em redes menores, entre pares. Então, é um processo de fortalecimento, de criar uma inteligência coletiva, de aprender a lidar com determinados temas por meio de maneira colaborativa em redes, né? A outra competência seria da reflexividade, ou seja, utilizar as plataformas não só como na sua função, mas pensando sobre elas. Qual é o contexto em que essas plataformas são criadas, né? Qual é o contexto político, econômico, cultural? Utilizar essa tecnologia para fazer uma leitura do mundo contemporâneo, da nossa cultura, de forma crítica. Em seguida, temos o pensamento crítico, né? Ponderar, balancear os conteúdos, identificar a credibilidade das fontes de informação. Nesse mundo de fake news, aí, próximo ano a gente tem eleições, isso vai ser fundamental desenvolver essa competência. Então, avaliar cada fragmento de informação, pensar de onde veio, faz sentido, o que está defendendo essa informação, né? Qual o interesse por trás disso? Então, ter esse pensamento crítico, tanto para as notícias quanto para a publicidade, para o marketing, né? A última competência seria a finalidade de todas as outras, que é participar, ter uma responsabilidade cívica com o uso da tecnologia. Então, participar da vida pública do país por meio da tecnologia. No painel anterior, não nessa sala, mas na outra, estava acontecendo vários exemplos de como isso vem sendo realizado no Brasil, né? Diversas plataformas que estão utilizando a tecnologia para fazer um controle social da Câmara dos Deputados, dos processos legislativos. Então, como é que a gente... Esse é um exemplo, né, de como a gente pode utilizar todas essas competências no uso da tecnologia para participar mais ativamente da vida pública do país. E aí, para que isso aconteça, a gente tem alguns desafios, né? O primeiro deles é o da inclusão. E aí, peço licença aqui ao CETIC, que eu roubei alguns dados que você já apresentou, mas é mais para reforçar que, é claro que tudo isso só pode acontecer se a gente conseguir a conexão, né? Então, assim, ainda a questão da conexão da internet no Brasil, ela ainda reproduz a desigualdade de diversas outras políticas públicas. Então, na região norte, na região nordeste, ou na zona rural, o acesso à informação, à tecnologia é menor, né? Então, como é que a gente, assim, nesse mundo contemporâneo essencialmente digital, em que o processo de amadurecimento de uma pessoa, a construção da identidade, a socialização, até a sexualidade, né, é mediada, ou o processo de aprendizagem, a busca por um estágio, tudo isso está vinculado também ao acesso. Então, o primeiro desafio é o da inclusão, que ainda é um desafio no Brasil, né? O outro é o desafio, também já colocado pelo Rodrigo, que é de equilibrar esses 3 P's, né? A participação, a provisão de políticas públicas e ações e a proteção aos riscos. Como é que a gente garante que esses 3 P's estejam equilibrados para não prevenir um direito em detrimento de outro, né? E ali eu também trouxe um dado que o CETIC já colocou aqui na mesa, que é desses riscos, né, do acesso das crianças e adolescentes a situações de discriminação na rede. E o terceiro seria o da educação, também bem colocado nessa mesa, bem que eu fui a última, e aí eu me beneficio de tudo que já foi dito aqui, mas assim, pensar na educação, ali um recorte na escola, né?
se a escola hoje não é um espaço de aprendizagem sobre a tecnologia, sobre o uso da internet, como é que isso pode mudar, né? E aí queria pegar aqui o dado, foi 25% dos professores, não é, que fizeram alguma atividade sobre o uso seguro da internet. Eu ali trouxe uma enquete, o resultado de uma enquete feita em parceria com a SaferNet, utilizando uma plataforma chamada U-Report, que é via Facebook, Twitter ou SMS, em que os adolescentes podem responder rapidamente a algumas enquetes. A gente fez uma enquete sobre privacidade na internet, perguntando se a sua escola já desenvolveu alguma ação nessa área. E 90% dos respondentes disseram que não, nunca. E, ao mesmo tempo, uma outra pergunta que não está no quadro é a quem recorrer caso aconteça alguma situação de ofensa na internet. E aí, 85% dos respondentes disseram que recorreria ao professor ou aos pais. Então, esse professor ele é uma pessoa de referência na vida desse adolescente, que está ali no dia a dia, acompanhando o que acontece, mas ele não tem explorado tanto esse seu potencial de educar para os meios. E aí, é claro que quando a gente fala... Ih, já passou meu tempo. Vou parar. Mas é importante não focar só na escola, para lembrar que essa educação ela é sistêmica. E eu volto, então, para o início da fala, para lembrar da responsabilidade de todos nós. Todos nós somos chamados a responder a esses desafios. Obrigada. Excelente, Gabriela. Realmente, todos nós somos responsáveis. Eu acho que é isso que essa mesa está propondo aqui, porque nós trouxemos, né, cada representante de uma área, justamente para mostrar que todos podem fazer alguma coisa, todos podem ter iniciativas, sejam pequenas ou grandes, para que a capacitação, né, seja disseminada, para que ocorra a capacitação, o ensino do uso seguro e responsável da internet. E agora, a gente pode abrir para perguntas e depois eu vou passar algumas informações de encerramento. É claro que a gente já está com o tempo aí um pouquinho avançado, mas a participação de vocês é muito importante. Pode perguntar, só que eu vou pedir para você usar o microfone. Pode ser. Meu nome é Cristiano. Eu vi que o professor, Rodrigo, ele botou o mapa do Brasil. Eu percebi que na região norte, nas grandes regiões, como a Sudeste, tem bastante, mas na região norte não tinha ninguém, nem principalmente no estado do Acre. Não tinha nada, não tinha participação nenhuma. Aí eu fico me perguntando assim, como é que ele vê essa situação, e também do Ministério Público e da Secretaria, que não atende a demanda, não é todos. O Acre, por exemplo, não tinha ninguém. Ele estava completamente vazio. O Roraima, se eu não me engano, também estava vazio. Falando sobre a da Unicef, eu também participei aqui do lado. Eu estava conversando com o Pedro, que ele era da Câmara de Deputados, ele disse que isso particular. Eu preferi conversar do lado de fora, porque eu cheguei no final, então não tive como fazer pergunta como eu estou fazendo agora. Aí eu conversei com o Pedro, e ele disse que desde 2013 que já existe essa meta da participação online através na Câmara de Deputados. Só que são só 50 mil pessoas, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Aí eu queria assim, uma opinião, uma visão sobre vocês, sobre esse assunto. Tem mais alguém que quer perguntar? Porque acho que é melhor a gente fazer em blocos e depois responde tudo de uma vez, senão a gente não vai conseguir tempo para tudo. Oi, sou Marina Pita, do Coletivo Intervozes. A gente está muito preocupado com a ausência de uma regulação sobre a proteção de dados, e uma das questões que a gente está assistindo é a informatização das escolas, com sistemas operacionais desenhados para a coleta massiva de dados. E aí, o que a gente pode pensar de proteção para as crianças, considerando, né, que elas são mais vulneráveis e que esses dados podem ser, inclusive, comercializados ou para fins de publicidade, sendo que a publicidade direcionada a crianças é proibida no Brasil. E o que a gente pode fazer enquanto essa Lei Geral de Proteção de Dados não avança. Para a Rosa, especificamente, você sabe qual é o uso de software, de sistema operacional, e se há alguma preocupação com a coleta de dados? Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gustavo Medrado, eu tenho 20 anos e hoje eu estou aqui pelo programa Youth.
Eu já tive o prazer de participar de alguns programas promovidos pelo Unicef, em parceria com a SaferNet e o Google, como Internet Sem Vacilo. E hoje eu trago aqui algumas experiências que eu tive nesses programas e alguns dados, principalmente embasado no Report, que é um programa, como a Gabi apresentou, que busca ouvir muito a opinião dos jovens para pensar em novas políticas públicas para o Brasil. E, em relação ao tema que a gente está discutindo, alguns dados dizem que o que os jovens, né, entre 12 e 19 anos, mais gostam de ver na internet é coisas que não rolam na escola. Então, coisas que não estão discutidas nesse espaço. E um outro dado é que diz que a maioria das pessoas, a maioria dos jovens, aprenderam a usar a internet sozinho, enquanto que apenas 3% aprenderam a usar na escola. E aí, diante disso, a pergunta que eu faço é: como nós conseguimos trabalhar com a educação básica e essas questões de internet, sendo que nós temos professores que estão cada vez mais valorizados, e aqui eu faço a minha pergunta para a Rosa Lamana, que é da Secretaria de Educação e tem propriedade melhor para falar isso, e também para o Unicef e para o Google, para a Gabi e para a Viviane. Né? Tem professores que têm 2 empregos, têm que fazer bicos em outros lugares, salários defasados, eu falo isso de Uberlândia, tem professores da rede municipal que não receberam salário desde o ano passado, não tem um plano de carreira decente, as escolas têm uma péssima infraestrutura, os laboratórios de informática de Uberlândia foram totalmente fechados, não tem nenhuma escola pública com laboratório de informática. Então, a questão é, nós estamos de fato preparados para debater essas questões, sendo que coisas básicas não estão sendo implementadas. E aí eu divido essa responsabilidade, porque o próprio ECA diz isso, que a responsabilidade é mútua, tanto das empresas, da sociedade e do Estado. O que nós podemos fazer enquanto coletivo para garantir que essas questões mínimas de fato aconteçam? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Harry, eu sou engenheiro de telecomunicações na área de infraestrutura. Tá? E o que eu vi aqui, nesse debate todo, nós que somos da área de infraestrutura, chamamos isso no nível de aplicação. Tá? Não na rede, não na camada de infraestrutura. Tá? Na camada de infraestrutura, nós temos amanhã vencendo o prazo para contribuições da sociedade civil em termos da novo projeto de lei em relação às políticas públicas do governo. Tá? O governo vem tentando alterar as políticas públicas, principalmente na área de infraestrutura, tá? A toque de caixa, tá? Como tudo está sendo feito nesse governo. E, nesse momento, tá? Ele remete algumas coisas à Lei Geral de Telecomunicações, tá? Que ela é anterior ao processo, ao movimento, à evolução internet. Tá? Então, o que nesse momento a gente tem? Uma necessidade de políticas públicas de infraestrutura, que, com dados do Banco Mundial, tá? Para cada 10% de penetração de internet, tá? Em banda larga, nos países, você tem um acréscimo de 1,6% do PIB nacional. Tá? Dados do Banco Mundial. Então, é importante nós vermos uma série de instituições unidas em detrimento com a preocupação nos níveis de aplicação, tá? Mas sem uma política pública de infraestrutura, uma vez que o PNBL foi para o espaço. Tá? Literalmente... desculpa, só te interromper, fazendo papelzinho de chata. Você pode só encaminhar a sua pergunta, porque senão não vai dar tempo de todo mundo responder. Tá, pode ser, desculpa, mas... Pode ser. Tá? Porque o tempo está bem curtinho mesmo. Beleza. 2 focos. Na questão do Google. Nos Estados Unidos, o Google investe em infraestrutura e faz competição entre cidades, para ver envolvendo hospitais, prefeituras e órgãos públicos, e incentivando que as pessoas tentem evoluir. Quero saber
evoluir e ganhar a competição entre cidades para ver em que cidade o Google vai investir primeiro. Então, o Google tem essa intenção e essa visão a nível Brasil. Segundo, qual o nosso relacionamento de todas essas entidades aqui no intuito de provocar nessa audiência pública, cujo prazo é amanhã, a discussão sobre a infraestrutura, a revitalização do Plano Nacional de Banda Larga, tá? E no sistema satelital, o uso do sistema satelital, do satélite brasileiro, para aquilo que a Telebrás se propôs, que é o uso público da infraestrutura satelital. E a política pública em cima, né, da infraestrutura para o Brasil. Ok? Obrigado. Temos mais uma pergunta, é isso? Então, ok. Aí vai ter que ser a última, porque senão depois a gente não vai conseguir responder todas. Pode ser? Tudo bem. Bom dia, o meu nome é Gustavo. Eu sou de Rio Branco, Acre. A gente está trabalhando lá. Eu, junto com o restante da equipe, são 2 professoras que eram minhas professoras do ensino médio. A gente está trabalhando com um projeto usando o Duolingo e nós utilizamos textos para introduzir as questões de inglês e espanhol. A gente usa boa parte do referencial que foi oferecido pela SaferNet e por outras instituições que estão relacionadas à segurança na internet e ao bem viver, à cidadania dentro da internet. A gente faz esse projeto no colégio de aplicação, que era onde eu estudava, e anteriormente a gente utilizou recursos do programa Redes Digitais da Cidadania do antigo Ministério das Comunicações, que foi extinto. E aí a gente trabalhou também com formação continuada de professores antes, em 2015. A minha pergunta inicial era para a secretária de Educação, para responsável pela Secretaria de Educação, acerca das dificuldades que vocês têm em São Paulo, porque no Acre a gente tem um problema em dar continuidade aos cursos, porque os professores eles são como os alunos. Quando eles faltam tudo. Em relação a Gabriela, você falou sobre o termo literacia, né? Porque em inglês acho que usam literacy, né? Eu lembro que a Unicef tem um documento sobre alfabetização midiática, que eu até utilizei como referência. E por que não a gente falar em alfabetização digital? Né? Assim, é mais a questão teórica. Em relação à NEID do MPF, eu estagiei durante alguns meses no MPF e eu nunca vi nada lá dentro da sede em relação a isso. Nunca vi discussões, inclusive. Então, eu queria saber de que forma as políticas, vou usar o termo políticas, estão sendo dispersas no território brasileiro. Lá no Acre, a gente está trabalhando com isso, mas é uma coisa limitada a 60 alunos do ensino fundamental da segunda fase. Mas eu não vejo tanta atuação do MPF e de outras instituições públicas. É isso. Ok. Eu agradeço todas as perguntas. Realmente é muito importante a contribuição de vocês. Eu vou passar a palavra para todo mundo da mesa, dar um tempinho bem curto para eles responderem, cada um na sua competência. Primeiro, eu vou passar para a doutora Neide, porque ela tem um compromisso, ela vai ter que sair correndo. Então, ela vai falar e depois a gente continua. Só para explicar que o slide do Rodrigo estava desatualizado. Houve as oficinas no Acre, em Roraima, toda a região norte ocorreu. Então, e o Acre, que eu me lembro, né, tanto o Acre e Roraima foi bem participativo lá, a oficina que ocorreu e o Ministério Público lá, o procurador que participou da oficina, né? Então, essa realização do projeto no Brasil todo, como eu sou coordenadora lá tanto do projeto, mas como do grupo de combate a crimes cibernéticos, a gente tenta criar uma política institucional para todos os procuradores, né? Então, nós fazemos cursos todos os anos para que os procuradores participem, tudo. Mas a gente sabe que os procuradores que estão na região norte, às vezes, eles têm mais dificuldade, são menos procuradores lotados nas unidades e muito trabalho. Então, é difícil para eles se deslocarem, saírem do local para participar de cursos. Isso eu falo de cadeira porque eu trabalhei no Pará 1 ano e meio, no interior do Pará, como procuradora, e sei da dificuldade que era eu me deslocar para fazer qualquer curso, fazer qualquer atividade extra
porque era só eu para dar conta ali do local, né? Mas é isso. Então, houve sim, né, o Acre do Rodrigo, que viaja realmente e realiza a oficina, e o procurador local, ele participa da oficina, até da organização da oficina até ela ser realizada. Então, o Acre foi atendido esse ano, sim, e os outros estados da região norte também, mas sempre nessa situação. Foi feita a oficina naquelas capitais, né, mas difícil a penetração no interior, como é na região sudeste, realmente. Neide, obrigada. Agradeço demais a sua contribuição. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para a Rosa agora. Rosa, você pode responder? Bom, são várias perguntas aqui, né? Então, sobre a questão da proteção das crianças, claro que a Secretaria tem a preocupação, sim, e aí, por isso, a formação de professores e o trabalho em parceria com algumas organizações, até com a Comissão de Educação Digital, que pretende fazer alguma coisa voltada diretamente para os alunos e não especificamente só para professores, né? Porque, como eu disse, a gente não conseguiu atingir todos os professores da nossa rede, então, por diversos fatores. Então, a gente precisa de um canal direto também com os nossos alunos. Esse é um dos passos que a Secretaria tem aí. Em relação a software, infelizmente, não posso responder, porque não é minha área de atuação. Que existe a preocupação, a gente sabe que existe, por conta das conversas que a gente ouve, mas eu não tenho como responder especificamente a respeito disso. Tá? Sobre se estamos preparados para debater essas questões quando há outras questões mais relevantes, eu acho que preparados completamente, nós não vamos estar para assunto nenhum. Né? Nós vamos sempre estar avançando cada vez mais, quanto mais a gente fala no tema, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha sobre ele, se debruça sobre ele, a gente vai aprimorando cada vez mais. Preparado completamente, eu acho que não temos condições, né? Sempre vai surgir coisas novas. E a gente precisa dar conta desse tema, embora existam outros que, na opinião de alguns, é mais importante do que esse, mas nós precisamos dar conta. Então, a gente tenta, né? A gente sempre discute, a gente sempre tenta. E as dificuldades para a continuidade dos cursos, também temos. Temos muita dificuldade. Então, o que a gente procura fazer é, através de divulgação, através de conversas com as diretorias de ensino, já que para eles é um pouco mais fácil o presencial com os professores, e aí a gente tenta esse convencimento com as diretorias de ensino para que eles consigam trabalhar mais com os professores em loco. Tá? Espero ter respondido. Obrigada, Rosa. Eu vou passar a palavra rapidinho para o Winston, para ele fazer as considerações dele. Obrigado, Kelly. Só queria frisar primeiro que acho que as falas foram bem convergentes e todo mundo destacou bastante a questão do equilíbrio, eu achei bem interessante. Sobre as perguntas que vieram do público, tem alguns comentários sobre a questão de infraestrutura na região norte. Eu queria chamar a atenção que a gente tem diversos dados que mostram exatamente o gap de infraestrutura da região norte. Acho que vale a pena a gente conversar depois sobre isso. Teve uma outra fala sobre o envolvimento das entidades com as discussões de infraestrutura. Eu queria chamar a atenção para o trabalho da Câmara Setorial, que aconteceu na terça-feira, aqui nessa sala. A Câmara de Inclusão discutiu diversos assuntos, entre eles, inclusive, a questão do satélite geoestacionário foi mencionado. E acho que essas são as que eu precisava comentar. Obrigado. Obrigada. Viviane, você pode agora nos... deixa eu passar aqui. Responder os questionários que foram feitos, relacionados, obviamente, à sua área de competência? Bom, sobre a pergunta específica relacionada à infraestrutura, infelizmente eu não sou dessa área, eu não consigo responder, mas a gente pode conversar depois, eu pego seus contatos e eu encaminho para uma equipe adequada dentro do Google, mas realmente eu não sou a pessoa capacitada para responder essa pergunta. Sobre as outras regiões do país, só queria ressaltar que na expedição de segurança do Google, por exemplo, a nossa preocupação foi primeiro ir para Norte e Nordeste para dar essas palestras, fazer essas parcerias com as secretarias de educação de lá. A gente não fez nenhum evento, por enquanto, no eixo Rio-São Paulo ou em Belo Horizonte, nada disso. As primeiras ações foram lá. A gente não foi para o Acre ainda, então, falando desse estado especificamente, a gente não foi, mas a gente teve, sim, essa preocupação de primeiro ir para outros estados que não são tão beneficiados, digamos assim,
com outras iniciativas que o Google faz. Gabriela, por favor. Então, vamos lá. Não, acho que foram muito interessantes as perguntas, né? Uma delas é sobre essa dificuldade de ter tão pouca gente utilizando as tecnologias para fins de participação cidadã, quando comparado ao tamanho da nossa população, né? E assim, acho que é interessante a gente pensar que a tecnologia ela está, bom, a gente vivencia ela está inserida num contexto super complexo de desmotivação, descrédito em relação à participação, né? Então, ela pode sim ser ela tem um potencial de fomentar esse interesse e essa participação, mas ela não resolve tudo por si só, né? Então, acho que tem um trabalho aí e até quando a gente fala nessa literacia, é interessante que o foco está na educação e não na tecnologia, porque a gente vivencia isso, né, no nosso país, de desigualdades, que alguns têm mais que outros, alguns estão mais conectados que outros. Então, de acordo com a estrutura de cada um, o que é possível fazer? Mas o foco está muito mais em colocar o mundo do educador em contato com o mundo do educando do que de criar plataformas, de focar numa questão da tecnologia. E aí eu acho que isso também traz o link para a pergunta do Gustavo. Realmente, assim, é muito preocupante a situação em que os professores estão vivenciando no país, né? Claro que qualquer proposta de educação só vai acontecer quando essa categoria for valorizada, mas você citou o ECA, eu também vou citar, assim, que é para a gente lembrar da indivisibilidade dos direitos. Nenhum direito é mais importante do que o outro. A gente não espera um acontecer para tentar promover o outro, né? Então, eles acontecem juntos na medida em que for possível, mas os direitos são indivisíveis e nenhum é mais importante do que o outro. E sobre o termo, né, literacia, bom, esses debates são contínuos, né? A gente não encerra num conceito, a gente usa um termo até que ele se torna obsoleto, porque muita gente continuou pensando nele e chegou à conclusão de que, por exemplo, o termo alfabetização talvez parta do princípio de que assim, ela desconsidera toda uma trajetória de aprendizado que a pessoa já traz. Ela não vem analfabeta, né, para aprender. Então, valorizando essa trajetória de aprendizado, agora que eu te vi, estava te procurando. Mas valorizando essa trajetória de aprendizado, né, todo o conhecimento que a pessoa já traz, que se procura, então, estabelecer esse vínculo, valorizando o seu conhecimento, colocando em contato com o conhecimento do educador e do educando, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Agora, para encerrar essa rodada de perguntas, o Rodrigo vai poder falar e depois eu vou passar aí algumas informações de encerramento aqui do nosso workshop, tá? Aí depois, obviamente, vocês estão liberados para o almoço. Bom, é sempre interessante querer debater mais, né? Mas de forma precisa, em relação ao norte, a gente, no slide ali, todos que estavam em azul estavam contemplados. Aqui, aqueles pontinhos que aparecem ali, é o número de cidades diferentes dentro do próprio estado, mas é isso, mas foi um pequeno erro gráfico ali, que não deu para ver, que só tinha um ponto pequeno, mas o Acre foi contemplado, mas de fato... Não, é porque realmente fica só para esclarecer que todos que estão em azul claro estavam contemplados e foram contemplados, só falta Rio Grande do Norte e Natal, mas efetivamente a capilaridade dentro do estado, em termos de número de cidades diferentes que participaram com a sua Secretaria de Educação, é muito menor no Acre, no Roraima e, infelizmente, em outros estados, mas foram contemplados. É claro que é sempre muito menor do que a ambição de contemplar todas as cidades dos estados, mas efetivamente foi contemplado. Eu vou até corrigir para dar o destaque na bolinha, talvez acho que faltou a bolinha da capital, mas só falta o estado do Rio Grande do Norte. A gente sabe que isso ainda é um disparador e, sem dúvida nenhuma, merece muito mais atenção e muito mais atividades. E o projeto vai continuar e continua, inclusive, com outros conteúdos digitais que os diferentes estados continuam tendo contato direto com a Cefernet. Em relação aos dados pessoais, a pergunta da Marina é super importante, a gente vem acompanhando isso, e nessas atividades especificamente a gente tem
nos dedicado muito em criar materiais também para que o próprio aluno, o próprio usuário de internet conheça minimamente o que significa rastros digitais, pegadas digitais, a sua própria reputação digital também, mas entender essa dinâmica de registro constante de dados e metadados sobre cada clique, cada uso que você faz. Nosso desafio é muito como traduzir isso, porque são discussões de fóruns de governança, são discussões de políticas públicas, mas também é uma discussão de apropriação individual da tecnologia, e a gente tem tentado muito investir em materiais que possam facilitar o próprio aluno, além do próprio educador, reconhecer a existência dos seus próprios dados e ter o próprio aluno também, nos seus espaços de grêmios, de organizações estudantis também, como uma voz cada vez mais ativa para sentar junto e discutir a política pública municipal, estadual ou nacional, e que coleta massivamente, muitas vezes, dados do cidadão. E o cidadão, desde criança, é importante conhecer seus direitos também no que diz respeito à proteção dos dados digitais. Tá desligado ou tá ligado? Tá ligado. Só para dizer que achei interessante essa colocação, né? Esse é um debate que não necessariamente vai ser feito só com os indivíduos, mas talvez com as gestões públicas, sem dúvida, que precisam se responsabilizar por contratar sistemas que garantam a privacidade das crianças. Né? Exato. E toda a discussão de auditar isso depois e saber que tipo de uso é feito, toda a história de Big Data, a customização do ensino, é uma discussão bastante rica e tensa. E só para terminar, que eu acho que um exemplo muito bacana de ver os jovens que estão participando do programa do IOF, que é uma coisa que a CFNET há muitos anos idealizou, e o Tiago, como conselheiro do CGI, é um dos que defende diretamente a existência desse programa, que eu acho que é concretizar algo que sempre é idealizado, né, que a gente discute com o Unicef, de uma participação ativa, como cidadão ativo na construção do futuro da internet e também da governança da internet, inclusive para pensar como traduzir melhor e mais essas discussões, esses temas, para o aluno que está lá, independente de qual estado, independente de qual realidade, ele possa ser um brasileiro, uma brasileira ativa também nessas discussões que às vezes ficam muito de nicho, né? Então, muito de especialista. Então, o nosso desafio para compartilhar com o programa IOF, a gente sabe o Ellison está lá com a gente na CFNET, mas outros tantos jovens que têm feito esses trabalhos nos diferentes estados do país, e também, com o seu conhecimento em governança, ajudar a traduzir a educação para uso seguro da internet. Então, realmente é um desafio compartilhado, e a gente precisa de cada vez mais setores, mas também gerações tratando desse tema, porque é fato, ninguém aprende ética, cidadania sozinho, clicando, seja qual for o botão de inteligência mais inteligente, artificial. Né? Se a gente não tiver essa preocupação de incluir essa discussão, de educar para a cidadania também no digital, vai ser difícil lutar contra essas grandes políticas públicas que acabam violando direitos. Então, eu só esqueci de deixar o link, não sei porque no slide ali eu pulei, mas queria deixar já um convite para todos que têm interesse nesse tema, para se engajarem no Dia Mundial da Internet Segura, que a gente coordena aqui no Brasil. É um evento com mais de 100 países do mundo, diadainternetsegura.org.br, já fica o convite, é em fevereiro, 6 de fevereiro no próximo ano, mas é um evento que não se restringe ao dia, porque é um dia complicado para o Brasil, véspera de carnaval, férias de muitas escolas, mas é o mês de fevereiro como um mês importante para a gente, no Volta às Aulas, trazer essa pauta. diadainternetsegura.org.br, novos materiais, novos recursos das diferentes instituições, é um espaço que eu queria registrar para já convidar todos que vieram aqui, tem algum interesse no tema. Então, diadainternetsegura.org.br, o tema do próximo ano é compartilhe, crie respeito. Então, é um tema bastante interessante para a gente seguir discutindo. E, mais uma vez, agradecer pelo convite aceito pelos colegas e a presença de vocês. Obrigado, Kelly, pela excelente moderação aí. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora vem o papel ruim, né, de terminar. Acho que poderíamos ficar aqui a tarde inteira. Tem muita coisa para debater. Não vou fazer a síntese aqui do workshop, porque estamos 15 minutos atrasados, mas eu tenho certeza de que aqui provocamos muitas reflexões, muitos apontamentos que vão ser levados pelas instituições, e sai todo mundo aqui com a missão de que cada um pode fazer, cada um pode provocar, e a gente pode efetivamente se engajar nesse tema para que tudo ocorra e tudo aconteça. Passando os últimos recados, a gravação desse workshop vai estar disponível na internet, forumdainternet.cgi.br, e quero fazer um convite a vocês. Amanhã, provavelmente já estão sabendo, mas vou repetir, amanhã gostaria que todos participassem da audiência pública sobre diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura
de governança da internet no Brasil. Vai ser o dia inteiro de debates na Sala Corcovado 4 e 5, das 9 da manhã às 17 horas, e seria muito importante contar com a colaboração de todos para esse tema. Então, serão abordados temas super importantes e vocês vão ser fundamentais, terão um papel fundamental aí nisso. Agradeço a todos, um ótimo almoço.